Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa As Liberais. Eu sou Paula Leal, aqui ao meu lado a jornalista Branca Nunes. Tudo bem, Branca? Tudo ótimo, Paula. Hoje a gente vai entrevistar a Raquel Galinatti. Ela é delegada de polícia e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Bem-vinda, Raquel. Oi, é uma honra estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito bem-vinda. E a Raquel agora, ela também faz parte, acabou de ser convidada para a equipe de transição do Tarcísio aqui para o governo de São Paulo. Então eu queria começar conversando com você um pouquinho sobre isso. Como é que foi esse convite, né? E o que você pretende para essa equipe de transição? Eu recebi o convite de uma forma muito feliz, porque durante toda a campanha eu fui candidata a deputada estadual, estou agora na suplência, fiz campanha pelo Tarcísio para que o PSDB fosse varrido da forma como foi do estado de São Paulo, afinal sucateou e deixou a população aqui do estado completamente abandonada à criminalidade. Não só pelo comprometimento, mas pelo conhecimento técnico, pela forma, pela postura séria do governador Tarcísio. Eu acreditei e acredito nesse governo. Fiz campanha, apostei e acredito que é o melhor governador que o estado de São Paulo terá. O que a gente espera para a segurança pública é que o estado de São Paulo tenha uma segurança pública de qualidade como a população merece. Muitas vezes nós, policiais, estamos limitados e até mesmo impedidos de exercer as nossas atribuições por falta de investimento por parte do governo que passou aqui ao longo desses 30 anos, que foi o PSDB. Então, um novo cenário e as esperanças se renovam. Raquel, eu tenho um amigo que ele é delegado em Araras e uma das reclamações dele... Não é o Tabajara. É meu amigo também. Pronto, estamos em casa. Não, o que ele falava muito era que como os delegados de cidades próximas iam se aposentando, aquilo não era renovado, aqueles cargos, e acabava que uma cidade acabava tomando conta de várias. Eu queria saber se isso continua sendo um problema, né? O que acontece é que a Polícia Civil, ao longo desses anos, ela ficou relegada ao ostracismo e muitas vezes à mordaça. Porque expor deficiências internas da polícia é caracterizado como uma infração à lei orgânica. Eu, representando os delegados, tendo também a ressalva de uma representação classista, eu não sou punida por expor dessa forma. Então, muitas vezes os policiais eles estão pior do que foi relatado para você. Existe um revezamento de atribuições, o policial ele exerce a função de 4 ou 5 policiais, 40% dos municípios do estado de São Paulo não tem delegado de polícia, e o que a gente vê é que são normas internacionais do direito do trabalho frontalmente violadas. O policial, se for fazer um comparativo com o índice, por exemplo, de suicídio de outros profissionais, de outras carreiras, etc., o policial ele tem um índice 4 vezes maior de suicídio do que de outras carreiras. Então é uma forma, é um alarme que a gente vê dessa situação de descaso, de descuido do governo com o policial, que coloca a sua vida em risco como um escudo entre o crime e a sociedade. Doutora Raquel, falando especificamente da cidade de São Paulo, né, o problema da criminalidade é no Brasil todo, mas a gente vê, inclusive aqui na Revista Oeste já escrevemos bastante sobre isso, gangues de crianças cometendo crimes aqui na Avenida Paulista em plena luz do dia, crianças de 9, 10, 11, 12 anos, que quando encaminhadas até a delegacia, elas têm que ser liberadas, porque menor de 12 anos não pode nem ser encaminhado até a Fundação Casa, né? Tem algo específico nessa equipe de transição que vocês planejam discutir para evitar, para fazer algum tipo de abordagem social com essas crianças? Na realidade, essa temática ela é pertinente
a uma alteração legislativa. E não só estadual, uma alteração legislativa no âmbito federal. O que eu vejo, esses mini criminosos, esses pequenos marginais, eles utilizam sim a situação em que a lei é permissiva na prática do crime desses menores. No caso, não é nem crime, é infração correlata, né? Ato infracional correlata a um crime previsto no Código Penal ou qualquer outro tipo penal previsto aí na legislação do ordenamento jurídico pátrio penal. Então, é necessário que a gente tenha uma alteração legislativa, inclusive da minoridade penal. É triste, mas eles são os mais cruéis. Esses criminosos, esses pequenos marginais em desenvolvimento, eles são mais cruéis, são covardes e eles não têm limite, muito porque não têm a certeza do castigo. Existe a impunidade que reina quando até mesmo instrumento de criminosos acima de 18 anos sabe que existe a impunidade latente para o menor, para aquele menor infrator, para aquele que pratica o ato infracional, independentemente da crueldade, da tamanha hediondez que seja esse crime. Agora, a senhora é favorável à redução da maioridade penal? Com certeza. Mas a partir de que idade? Teria que se fazer um estudo, não só no âmbito da legislação, no âmbito da polícia, que é o que eu faço parte, da segurança pública, não só no âmbito do sistema de justiça criminal. É necessário com que a gente chame outras áreas para um estudo conglobante, tanto na parte social, da educação, psicológica, mas eu entendo que, de uma forma rasa e superficial, se menores a partir de 16 anos podem votar, da mesma forma podem ser responsabilizados pela prática dos seus crimes. Para mim são crimes, muito mais graves até do que muitos criminosos que superam os 18 anos, porque aí eles sabem quem tem a certeza do castigo. E a questão, a senhora acredita que possam haver alguns retrocessos agora com essa mudança do governo federal, principalmente, já que durante os 4 anos do governo Bolsonaro, alguns avanços com relação à questão do porte de arma, que não é tão fácil quanto querem dizer que foi, né? Querem retratar como sempre foi difícil você conseguir o porte de arma, mas tudo indica que o governo vai tornar isso mais complicado ainda. A senhora acha que isso é um retrocesso? Acredito que retrocesso a gente já vivencia. A partir do momento em que um país elege um ex-presidiário, um condenado, para representar a nossa nação, já é um retrocesso. É algo que realmente eu não consigo apurar de uma forma inteligível, como temos um ex-presidiário que praticou crimes, que foi condenado pela prática de tais crimes, esquecido e ali eleito como presidente de uma nação como o Brasil. Retrocesso na restrição de direitos já estamos vivenciando. Eu tenho 46 anos, eu nunca presenciei aqueles que representam como parlamentares ou a própria imprensa calados, literalmente cancelados, retirados a fórceps dos seus veículos de comunicação, porque hoje o parlamento é digital, eles estão realmente amordaçados de forma ditatorial. A manifestação da pluralidade de ideias não se mais aceita, isso porque a gente não falou em 2023, ainda estamos no término do mandato do nosso governo federal, do Bolsonaro. Então, é uma situação em que realmente, muitas vezes, decisões da nossa Suprema Corte, do mais alto escalão, faz com que eu ache que eu tenha que rasgar os meus diplomas de pós-graduação, de mestrado, de graduação, de tudo aquilo que eu aprendi na literatura jurídica, porque eu não vejo respaldo nenhum, nem nos clássicos, nem nos modernos, quando a gente fala em literatura alemã, em common law, do que está sendo julgado e decidido neste país. Doutora Raquel, acho que há um sentimento de grande parte da sociedade de que a justiça criminal é branda e de que, de alguma forma, o crime compensa, é uma sensação de impunidade no Brasil.
né? Nós temos aí a saída temporária, tem a progressão de regime por bom comportamento, visita íntima. Isso para a sociedade é difícil compreender muitas vezes. Queria saber se a senhora compartilha dessa percepção também e o que o Congresso pode fazer para reduzir essa sensação de impunidade que nós temos hoje no Brasil. Algumas medidas práticas que poderiam ser implementadas para minimizar um pouco isso, né? Primeiramente, ter coragem, que os parlamentares tenham coragem de alterar, por exemplo, a lei de execução penal. Quando a gente vê visita íntima, é uma aberração em qualquer lugar do mundo. A situação de excesso de direitos para os canalhas criminosos, aqueles que praticam crimes, e uma ausência de direitos para o cidadão de bem e para a vítima já é uma inversão completa de valores. Mas eu peço desculpas porque eu não respondi a respeito do porte de armas, da ressalva da posse de armas, em que há aí a sinalização explícita de retrocesso também nesse direito. Quando a gente fala, eu sou favorável, sim, ao armamentismo, eu sou favorável à liberdade de escolha, para que, se o cidadão de bem quer ter opção de escolher adquirir uma arma, que ele, cumprindo todos os requisitos objetivos, que não são poucos, ele tem essa propriedade. Isso não é terceirizar a segurança pública por particular e muito menos convocar guerrilheiros, não é isso. É simplesmente o exercício do direito, da faculdade de ter ou não um instrumento, muitas vezes até de legítima defesa. E no tocante a toda essa legislação, ela deve ser alterada, porque a gente está falando numa legislação em que a violência urbana está vitimizando e aprisionando, deixando-nos realmente refém, enclausurados dentro das nossas casas, porque hoje a gente não tem tranquilidade de sair nas ruas. A liberdade está para os criminosos. Eu vou dar um exemplo, que foi agora a recente decisão do STJ, mais outra decisão do STJ, favorecendo os marginais, favorecendo os traficantes de drogas. A decisão foi o seguinte: policiais em abordagem corriqueira, a gente tem o tirocínio, aquele olhar que a gente sabe que algo ali de criminoso pode estar acontecendo. Ou seja, foi abordado um camarada, um criminoso, com uma mochila, que simulam mochilas de entrega de iFood ou de Rappi ou de comida, e ali foram encontradas muitas drogas dentro dessa mochila, foi condenado a 5 anos e um pouquinho mais de prisão, como tráfico de drogas. O STJ entendeu, na instância do STJ, que não havia elementos necessários para comprovar a materialidade delitiva e muito menos a legalidade da abordagem e na busca pessoal. Ela deveria ser caracterizada de forma expressa a aparência de portar uma arma ou droga, ou seja, a gente está vivendo num mundo imaginário, que o traficante vai lá com uma banquinha e falar: venha, vendam drogas, aí sim o policial está autorizado a abordar. Então é uma situação que cada vez mais a sinalização dessas decisões dão salvo-conduto para o crime, para o criminoso, e impedem também o policial de exercer a proteção. Isso tira o poder do policial também, a autoridade do policial de definir o que seria uma atitude suspeita, por exemplo. Completamente. Ele não poderia completamente. Hoje a gente pode ter a situação da gente sair aqui na Avenida Paulista e amedrontados. Ninguém vai sair aqui na Avenida Paulista, nem eu, delegada de polícia, com o celular falando ao celular. Por um telefone fixo, é claro celular, que não. né? É claro que não. Mas, se porventura um bandido estiver ali andando na rua com toda atitude suspeita, ele não vai ser abordado. Então, a resposta que essas decisões judiciais equivocadas, proferidas no calor e no quentinho dos seus gabinetes, que nunca tiveram conhecimento da rua, nem do que é um crime, nem do que são as vítimas quando se dirigem até as delegacias, é que aí, malandragem, vai aí, andem aí tranquilamente, que a polícia não vai abordar vocês. Caso contrário, será decidido uma nulidade nessa abordagem, porque não tem elementos suficientes da autoria, de que mostre de forma ostensiva o uso de armas, o porte de armas ou de drogas. Eu queria só voltar na questão da criminalidade. A gente falou de saidinha, progressão de regime. Assim, quais medidas? Uma medida prática que a senhora acha que seria importante para reverter ou minimizar isso hoje no Brasil? Por exemplo, a saidinha. A gente vê essa saidinha em Dia dos Pais, com homicidas
com aqueles que mataram os pais, ou ao contrário, aqueles que mataram os filhos, ou saidinha no Dia das Mães, essas datas festivas. A gente vê muito, existe uma decisão, deliberação automática sem individualização daquele que praticou o crime. Isso causa um desconforto, sim, para todos nós que presenciamos. Nossa, matou, executou o pai, a mãe com requintes de crueldade e vão usufruir da saidinha de forma técnica sem individualizar. A primeira medida seria individualizar e pormenorizar aquele criminoso. Não ser tratado como mais um que cumpriu, de repente, o número, o montante da pena, e aí tem a benesse, o benefício. Na realidade, existe uma falta também de aparato do Estado na implementação de políticas públicas no sistema de justiça criminal. Traduzindo, a gente tem um déficit não só na polícia, mas em todas as esferas do sistema de justiça criminal. Dessa forma, parece um mutirão. Até mesmo quando a gente vê a audiência de custódia, nada mais é uma política de desencarceramento em massa, porque não existe mais presídios suficientes. Então, vamos deixar ali a população amedrontada, próximo ali ao Natal, ao Dia das Mães, que a gente sabe que aumento da criminalidade aumenta de forma efetiva. 30% não retornam aos presídios, mas é uma forma ali... Eu misturei a audiência de custódia com saidinha, mas a audiência de custódia é a mesma coisa. Se pratica o crime hoje, amanhã você sai na audiência de custódia e o criminoso sabe. E, quanto que o Estado de São Paulo... O Brasil, mas vou focar no Estado de São Paulo, está na mão do PCC. Essa forma eu não posso falar de uma forma... eu, como delegado de polícia, eu tenho que ter o conjunto probatório, eu tenho que ter toda a materialidade ali para eu poder afirmar e ter uma conclusão a respeito. Então, eu não tenho uma conclusão a respeito dessas afirmações que a gente lê, não só nos noticiários, jornais, mas por diversas formas a gente não tem essa prova para colocar. O governo do Estado de São Paulo está atrelado ao PCC, não temos isso. O que eu posso afirmar, sim, é que houve frouxidão, houve covardia para o governo do Estado de São Paulo, o PSDB, permitir que uma organização criminosa que ultrapassou fronteiras não só nacionais como internacionais tivesse nascido aqui no estado mais rico da federação. Isso eu posso afirmar. Doutora Raquel, eu queria voltar à questão da audiência de custódia. Perguntar para a senhora sobre o pacote anticrimes que foi aprovado no governo Bolsonaro, que foi proposto pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele foi talvez desconfigurado ali no Congresso, muito desconfigurado. Muito. E parece que a audiência de custódia foi implementada, né, nesse pacote um pouquinho antes. Também houve o juiz de garantias, que ainda não foi implementado, né? Mas gostaria que a senhora comentasse desse pacote anticrimes, quais foram os benefícios, prejuízos, o retrocesso que nós tivemos aí na legislação penal e com relação especificamente à audiência de custódia, explicar um pouquinho mais para quem está nos acompanhando o que é isso, né? Porque até, desculpa, só para complementar, eu estava lendo num artigo que um Tribunal de Justiça estadual orientava os juízes a usar a audiência de custódia justamente para controlar a superlotação nos presídios. Então, gostaria também do seu comentário a respeito. A audiência de custódia ela veio bem antes, emenda constitucional 2000 agora eu não vou saber a data exata, mas foi bem antes do governo Bolsonaro. Foi uma medida realmente de impacto para que os policiais ali ficassem sob suspeita. Teve até um aumento significativo de teses de defesas dos bandidos para que todos alegassem ter sido maltratados na abordagem ou nessa prisão. Aliás, são essas as questões colocadas numa audiência de custódia. Se o criminoso, se o bandido foi bem tratado, foi adequadamente tratado. Não se entra na esfera da prática do crime em si, no cerne da questão. A questão é qual foi o comportamento dos policiais na abordagem desse criminoso. No pacote anticrime, não houve o que a gente esperou, que era um endurecimento das penas para os criminosos. Ela ficou mais ou menos do jeito que era. Por isso que não houve uma mudança significativa. Esperávamos uma mudança legislativa para que a punição fosse mais certa, para que não tivessem tanto malabarismo para burlar dessas punições daqueles que praticam o crime. A gente não viu isso, porque as leis não foram alteradas de forma significativa. Uma outra questão são as câmeras nas fardas dos policiais militares.
O que que isso causa nessas câmeras? Tanto a audiência de custódia, ela parte do pressuposto de que um policial, um agente do Estado, uma autoridade do Estado estaria praticando crime, seja um abuso de autoridade ou realmente uma tortura, qualquer outro crime, porque é essa sinalização que se dá nas perguntas colocadas numa audiência de custódia. Quando a gente fala das câmeras nos coletes dos policiais militares, é a mesma mensagem. É a mensagem de que o policial vai ser vigiado. Me falam, mas essas câmeras elas não podem auxiliar no trabalho de investigação, no trabalho da polícia? Investigação não, porque a polícia militar é uma polícia ostensiva preventiva. A gente teria que, então, encarar a realidade. Se a gente estivesse falando de uma polícia, de um Estado, que tem o seu efetivo por completo. Aqui a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem um déficit que supera 16 mil policiais. Se tivéssemos todos os policiais coletes balísticos, quase 45% dos policiais não têm coletes balísticos. Se tivéssemos armamentos de primeira qualidade, temos armamentos muitas vezes obsoletos, dignos de museu. Se tivéssemos viaturas de primeira linha, temos viaturas com motores fundidos que não andam 1 quilômetro. Delegacias desmoronadas, que são reflexo do descaso com a polícia. Se a gente tivesse todo o aparato ali completo, a gente poderia colocar câmera até na orelha do policial. Mas a gente está falando na realidade. A realidade é que a gente não tem o básico da atividade policial para que se faça a polícia, seja ela investigativa ou ostensiva preventiva, e por medidas populistas e eleitoreiras, desprestigiando e desqualificando a idoneidade e seriedade do policial, se coloca ali, o policial agora vai ser vigiado. É uma resposta de que o governo do Estado de São Paulo não está andando lado a lado com o seu policial. O governo também, de acordo com algumas tendências midiáticas de ideologias de esquerda, também está se colocando como duvidando da idoneidade, da autoridade daquele que cumpre a lei. É uma inversão de valores, né? O policial ele não está ali, ele só está ali para ser um escudo entre o crime e a sociedade, só está ali para proteger a população. Quando a gente vê policial mata um homem pardo na periferia, primeiro que o policial não mata ninguém. O policial está no estrito cumprimento do seu dever legal, até mesmo numa legítima defesa, cumprindo a lei. Um policial não sai ali para matar, diferentemente do criminoso que sai para roubar, matar, estuprar. Então, as câmeras, elas são numa realidade paralela, mais uma vez, medidas populistas, de que se a gente quiser colocar câmera, que coloquemos antes os instrumentos necessários para que a gente possa combater o crime. Como é que está a questão salarial dos policiais aqui no estado de São Paulo, delegada? Porque o piso salarial do delegado no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, é o pior da federação. É o pior salário, e a gente está falando no escalonamento que vem ao longo desses mais de 20 anos, em que a Polícia Civil do Estado de São Paulo ela é completamente abandonada, desprestigiada, e quando a gente vê a falta de dignidade, ela esbarra na contraprestação salarial, remuneratória, porque o profissional valorizado é aquele que tem dignidade de salário, é aquele que não precisa fazer bico, não precisa ter que dobrar ou triplicar a sua jornada de trabalho. Qual é a média salarial hoje no estado? O delegado de polícia ele ganha metade do que um delegado de polícia ganha, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. E policial? O policial aí tem várias... Tem faixas ali, o policial aí agora tem várias... Tá no 4º ou 5º pior salário, o policial civil. Isso é civil, eu não estou falando da polícia militar. Uhum. Antes da gente continuar o bate-papo aqui com a doutora Raquel, delegada de polícia, a gente tem um recado especial para você, você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante. É só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, e se você estiver acompanhando a gente pelo celular, é só clicar no link ou entrar em revistaoeste.com/assine para se tornar um assinante. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita financiamento de partidos políticos, por isso a sua assinatura é muito importante para que a gente continue a exercer um jornalismo independente. Também não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais e no canal da Revista Oeste no YouTube e ativar as notificações para receber todas as novidades do nosso canal. Além do Programas Liberais, nós também temos o Estúdio Oeste, Oestecast, e nessa semana também
novidades aqui no canal da Revista Oeste. E a Branca Nunes tem um recado também para quem está nos acompanhando. Tem uma boa notícia para quem é jornalista ou quer trabalhar com jornalismo. A Oeste está com vagas abertas para estagiário, para jornalista. Então, manda o seu currículo no nosso site. Tem uma abinha que é Trabalhe Conosco. É só você clicar ali e enviar o seu currículo, que a gente vai ter o maior prazer de ler e vem trabalhar aqui com a gente. É isso aí. A gente está aguardando o seu currículo aqui, porque a gente está precisando de braços para continuar expandindo aqui o nosso projeto da Revista Oeste. Bom, se eu fosse jornalista, a primeira revista que eu iria pedir emprego seria na Revista Oeste. Obrigada, doutora Raquel. Eu queria perguntar para a senhora esteve recentemente em Brasília para pedir apoio na votação do Estatuto da Vítima. Exatamente. Queria que a senhora explicasse um pouco quais são os principais pontos deste estatuto e qual a importância dele, né? Não temos um estatuto que proteja a vítima. A vítima, em sua situação de vulnerabilidade, ela foi relegada a quinto plano no sistema de justiça criminal. Muitas vezes a gente vê um aparato completo, tanto para aquele que está encarcerado, para o criminoso, para a família desse criminoso, mas a vítima, ela não tem um aparato de respaldo quando ela tem a sua família destruída, quando um daqueles membros da família é executado, a vítima ela fica completamente relegada, abandonada pelo Estado. É uma obrigatoriedade de um respaldo do Estado para aquela família que foi destruída pelo crime. Até, sim, uma responsabilidade objetiva do Estado, que não protegeu aquela família de marginais e de crime. E não só isso, também de desastres naturais. Se bem que os desastres naturais, a gente sabe que não são tão naturais assim. Quando há um desabamento, quando há uma inundação, uma enchente, é porque aqueles governantes não implementaram de forma adequada a estrutura ali de políticas de saneamento básico ou de reestruturação urbanística. Mas, enfim, também essas vítimas, de repente, que perdem suas casas, de desastres naturais, são abandonadas. A gente não vê uma obrigatoriedade legal do Estado na proteção dessa vítima. A gente quer o estatuto justamente para que a gente tire o enfoque de protagonismo do criminoso para que a gente coloque na vítima. A vítima, sim, teve de forma involuntária sua vida destruída pelo crime. E como é que foi a receptividade aí? Muito boa, está em regime de urgência, deu uma paralisada por parlamentares de esquerda, mas a gente tem esperança que a pressão vá fazer com que o estatuto seja aprovado, até porque, independente de ser de esquerda ou de direita, é impossível a vítima não ser protegida por ideologias, né? E a ideia desse estatuto é uma ajuda financeira também, uma ajuda de... Um aparato completo, não só financeiro, mas uma reestruturação do que aquela vítima teve de destruição por parte do crime. A autora desse projeto é a promotora de justiça Celeste, ela é aqui do estado de São Paulo, ela é presidente do Instituto Pró Vítima e juntas, ela me convidou para participar, para colaborar no projeto de lei, apresentar ali para os parlamentares, para que se fosse colocado um projeto de lei. Hoje está assim andando esse projeto e é um aparato completo dessas vítimas, tanto no aspecto financeiro, remuneratório, mas o aspecto social. A gente vê vítimas muito estigmatizadas. Principalmente vítimas mulheres, que são vítimas de crimes sexuais ou mulheres que são vítimas de crimes de violência doméstica. A primeira pergunta que se faz é: você estava vestida de forma adequada? Ou o porquê você estava com ele até agora? Mais uma vez, tira o olhar do criminoso e coloca na vítima, como se a vítima tivesse dado ensejo ou fosse merecedora ou causadora daquele crime. Então a gente quer uma conscientização também para que o olhar da consciência do coletivo popular mude também. Quando a gente fala que a vítima ela não pode se envergonhar de ser vítima, porque por mais paradoxal que possa acontecer, soar, né? A vítima, quando ela esconde o criminoso, ela somente o fortalece. Isso que a gente tem que desnudar. As vítimas, muitas vezes, elas se sentem, sim, estereotipadas, estigmatizadas, etiquetadas. E quem tem que ser etiquetado é o próprio criminoso, é o canalha que praticou o crime. Ele tem que se sentir, sim, envergonhado.
A gente vê também situações em que nos Estados Unidos, criminosos sexuais, quando mudam para alguns bairros, ali os vizinhos são alardeados, são informados. Aqui mora um condenado, um condenado por crimes sexuais, para que os vizinhos tenham consciência do perigo ali que pode ser que estejam correndo. Aqui não, aqui parece que tudo é proibido, inclusive mostrar a cara do criminoso hoje a polícia também não pode. Por quantas vezes a divulgação da imagem ali auxilia nas investigações. Então a gente vê que tem ali um aparato completo para a proteção do bandido. E a senhora concorreu agora, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo e provavelmente, muito pode ser, né, existe uma chance grande que ainda assuma. Por que você gostaria de ser deputada? Eu, quando delegada de polícia, muitas vezes eu me sentia muito triste em saber que eu poderia fazer muito mais, mas por uma ausência de estrutura do governo, eu não conseguia atuar da forma completa como eu gostaria. Quando a gente fala que a defesa dos delegados de polícia, ela não é uma defesa corporativista, é uma defesa da sociedade, é porque nós queremos condições para proteger a população e exercer as nossas atribuições. Muitas vezes, quantas vezes eu não vi vizinhos, amigos, familiares, vítimas de crimes e nós estando com as mãos atadas porque não tínhamos condições ali de proteger de forma adequada e o que se espera. Mas eu vi que falar em nome da polícia já ultrapassou não só falar em nome dos delegados, mas muitas vezes falamos em nome de toda a Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas ainda assim era muito pouco, porque a gente tem aquela atribuição delimitada, que é a representatividade de classe, naquele ambiente que a gente não pode fazer mais, não podemos propor leis, efetivação de leis, não podemos exigir de forma fiscalizatória o cumprimento das obrigações por parte do executivo, dos secretariados. Então, o que a gente percebe é que hoje eu vejo que estou para contribuir e para mostrar toda a deficiência que colocou o Estado de São Paulo relegado a um dos estados mais perigosos do Brasil. E que essa experiência possa servir para o novo governo do Tarcísio superar a incompetência que reinou aqui no Estado de São Paulo durante muitos anos. Então, o meu comprometimento é realmente um comprometimento para que a gente possa atuar, em primeiro lugar, para que a polícia seja digna, para que a população tenha uma polícia digna, para que a gente tenha leis que abranjam as mulheres de forma real e fática, não só leis que circulam nos papéis, e que a gente tenha uma qualidade, a gente tenha dignidade aqui no Estado de São Paulo. Doutora Raquel, durante a campanha do Tarcísio, houve aquele episódio daquele tiroteio que, enfim, foi primeiro veiculado que seria um atentado. Houve algum esclarecimento? Já teve uma conclusão dessa investigação? Que me pareceu ali um caráter intimidatório, no mínimo, né? Se não foi um atentado bem direcionado, mas um caráter intimidatório, né? Eu acredito que... Eu não sei como é que está esse inquérito, não tive conhecimento de forma profunda, né? Leitura do inquérito. Mas falando sobre o episódio, eu acho um completo absurdo com que a gente normalize situações dessa forma. Era um candidato de direita, então houve ali, de repente, uma intimidação. Ou pior, não foi uma intimidação. Foi algo natural que ocorre nas comunidades, nas favelas, entre os traficantes e criminosos. Vocês percebem que foi isso que a imprensa falou. Não, e sabe outra coisa que também eu acho que normalize, que eu acho um absurdo, é você chegar e falar assim, mas também ele não pediu permissão para entrar. Perfeita. Todas essas falas a gente escutou na imprensa. E qual é a realidade paralela que se permite e nós somos agora, estamos normalizando situações completamente equivocadas. Eu, delegada de polícia, não pedi votos em comunidades, em favelas, que tem muitas pessoas trabalhadoras, que estão ali, acordam de manhã cedo, voltam muito tarde, porque eu sei que o policial não é bem-vindo no lugar que os criminosos comandam. E, doutora Raquel, a senhora falou sobre agressão sexual.
Como é que está essa questão de delegacias de mulheres ao redor do Estado, de um tratamento diferenciado, né, para mulheres que sofrem abuso, agressão, estupro? Ainda a gente vê muita teoria, muito papel, muito marketing. O PSDB é expert em marketing, mas a realidade é que não temos policiais suficientes nem para as delegacias do atendimento de todos os crimes de uma forma geral. Temos um déficit que supera 16 mil e quase 16.500 policiais. Quando a gente fala em delegacias especializadas, a gente fala numa situação em que teríamos que, no mínimo, ter o quadro completo para as delegacias do atendimento como se fosse o pronto-socorro do crime. Então, muitas vezes, aqueles policiais que atuam na Delegacia da Mulher são policiais denorex. Estão na Delegacia da Mulher, estão em investigações, estão no plantão policial, porque não temos o contingente suficiente. Não temos como falar de uma situação completa. Hoje, claro, a sociedade requer, e acho muito salutar, que tenha esse olhar, esse destaque para a violência contra a mulher, e que tenhamos ali uma cobrança social para que políticas sejam feitas de forma imediata, políticas públicas. Mas quando a gente vê que elas são realmente só superficiais e rasas, quando as delegacias são abertas da mulher, com policiais denorex, não são policiais lotados especificamente nessas delegacias. Precisamos de policiais mulheres nas delegacias das mulheres. Mas a gente está falando de um contingente que a gente não tem 25% de mulheres na polícia. Aí a gente vai chegar numa situação que eu acho bem curiosa. No governo Dória, quando ele assumiu, eu estou aqui falando do governo Dória porque foi o governo que mais traumatizou a Polícia Civil do Estado de São Paulo. O governo Dória, quando assumiu, ele teve uma ideia brilhante. Todas as delegadas de polícia do Estado de São Paulo vão trabalhar nas delegacias das mulheres. A gente está falando em delegadas, somos 2.500 delegados aproximadamente, não chegamos a 20% de delegadas de polícia. Fazendo essas contas, significa o quê? Que todas as delegadas de polícia do Estado de São Paulo, independentemente da área que ela esteja, seja DEIC, DENARC, DECAP, Corregedoria, DHPP, elas iriam necessariamente trabalhar no crime especializado de defesa da mulher. Ou seja, para combater uma injustiça social de gênero, uma violência institucional de gênero em que a delegada de mulher não poderia ser o que ela quiser. Só poderia ser a delegada da mulher. A delegada. E aí, como presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, oficiamos e falamos, se for efetivado, claro que judicializado será. Houve ali um retrocesso dessa medida realmente imbecil, de que, mais uma vez, vamos usar a polícia como instrumento de populismo e marketing. Então isso não foi implementado? Não. E a senhora foi a primeira mulher a assumir o Sindicato dos Delegados. E o ambiente é um ambiente muito machista? A polícia é um reflexo da sociedade. São pequenas células, não só a polícia, acredito que o mundo corporativo, em todos os setores a gente vê, não só no ambiente público como privado. A diferença é que, para que a gente ingresse no setor público, para que a gente ingresse numa instituição de Estado, a gente presta um concurso de uma forma realmente igualitária, né? A gente vê uma democracia assim, uma democracia não, mas armas iguais para que o ingresso daqueles que prestam concurso entrem nessa instituição. As provas são feitas e aí as pessoas que entraram estão ali na instituição. Mas eu não vejo da mesma forma o crescimento profissional quando dentro dessa instituição. Seja Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, ainda vejo sim a ascensão mais rápida e meteórica de homens do que de mulheres. As mulheres, muitas vezes, elas não estão, por exemplo, no comando da gestão de uma instituição, elas não estão no comando da tomada de decisões de uma gestão. E olha o grave, as delegacias da mulher, elas são delegacias até então eram segunda classe. Se todas as mulheres ficassem nas delegacias da mulher, uma delegada ela nunca teria acesso ao comando de uma instituição. Então são situações ainda que a gente tem que combater a passos gradativos, mas eu não coloco a Polícia Civil ou uma polícia machista, eu coloco como um reflexo da sociedade. E seria
também contraditório eu falar que o machismo impera, afinal eu fui eleita pelos meus pares homens. Se temos 20% de mulheres e quem elegeu foram os delegados de polícia. Então eu fui eleita, na maior parte, por homens. Você sempre quis ser delegado? Sempre, desde pequenininha. É? Por quê? Teve alguma coisa assim que te... Na minha casa, tanto eu como meu irmão cuida de bichinho, veterinário, eu de bandido. Na minha casa, nós dois sempre fomos educados para que as profissões não fossem escolhidas por gênero, nem estereotipadas. Então, todas as atividades extracurriculares, desde artes marciais até balé, os dois eram obrigados a fazer. Confesso que o meu irmão ia chorando pro balé. Era uma tortura para ele, mas ele era obrigado a ir também. Você gostava? Eu adorava, eu sou formada em balé, além de ser faixa preta de taekwondo, contramestre de capoeira. Não fiz o jiu-jitsu, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Então é uma situação que a gente teve minha mãe japonesa, meu pai italiano, mesmo assim o italiano sendo mais, né, machista, digamos assim, os dois eles tiveram um consenso, um comum acordo de que nós teríamos a possibilidade de escolher o que queríamos ser de acordo com as nossas aptidões. E ali, desde pequenininha, eu era aquela criança chata. Você chegava ali na sala de aula, o popular é aquele que aceita tudo, né? O popular é aquele que estão fazendo... Na minha época, não tinha bullying. A gente não sabia o que era bullying. Bullying tinha, né? Mas não era nomenclatura, né? E aí eu via uma criança sendo judiada por outros, por um grupinho. Eu nunca fiz questão de ser popular, então eu via aquela criança sendo judiada, eu era chata de me intrometer naquela situação, não aceitar aquilo, e comprar briga pra mim também, e ficar sendo, então vocês estão excluindo, era eu e os excluídos, né, ali. Eu não fazia parte do grupo popular porque eu nunca achei engraçado você inferiorizar uma pessoa, objetificar, colocar como alvo, né, de chacotas ou piadas, nunca gostei, nunca compartilhei. Foi algo que sempre me fez mal, desde pequena. E aí eu fui vendo, né, que o delegado de polícia, ele é o primeiro garantidor da legalidade da justiça. Quando tudo dá errado na sociedade, esfera social, educação, qualquer esfera familiar vai parar na porta de uma delegacia. E ali, no calor dos fatos, o delegado de polícia tem a possibilidade de fazer justiça em primeiro momento. Então, eu sempre, de pequena, aquela que não coadunava com bullying, a ser delegado de polícia, eu vi que encaixou perfeitamente o que eu sempre tive como personalidade, a minha profissão. Mas você não tem policiais na família? Nenhuma tradição. Meu pai era oficial superior da Marinha, a minha mãe é educadora física, apesar de nunca ter dado aula externamente, só pra gente, né? Pra mim e pro meu irmão, mas ela tem uma floricultura hoje em Santos, há mais de 40 anos ela tem uma floricultura em Santos. Nunca tive tradição nenhuma na polícia. Doutora, eu queria voltar, retomar o assunto, aquela questão de agressão sexual, estupro, enfim. A senhora é favorável, por exemplo, ao não sei se instituto, enfim, mas a castração química, que é algo que se fala muito, tem uma polêmica, o que seria, as pessoas às vezes entendem de forma errada. Gostaria que a senhora explicasse o que seria essa manobra, medida, enfim. Sou extremamente favorável à castração química. A castração química, diferentemente do que as pessoas imaginam, não é a extirpação dos órgãos genitais daquele criminoso. A castração química são dosagens hormonais naquele que pratica o crime sexual, seja o pedófilo, seja o criminoso sexual. Pedófilo não, desculpa, porque a pedofilia, necessariamente, aquele que pratica um crime sexual contra a menor, necessariamente não é um pedófilo. Pedófilo é uma doença, é uma parafilia de atração por crianças. E nem todos os doentes praticam crimes sexuais contra crianças. Então, olha a situação. O pedófilo é aquele que detém uma doença de atração sexual por crianças. Às vezes praticam crimes, às vezes são controlados de forma ali a nunca sair da esfera mental. O criminoso sexual, quando ele pratica o crime, a abordagem em outros países seria a abordagem voluntária, em que, para que ele faça jus a benefícios de progressão de pena, ele receba doses hormonais para que a libido seja ali retirada, que a ereção não tenha efetivação. Ou também como pena. Como pena seria a castração química. Eu sou extremamente favorável, trabalharei para isso, para que o Brasil tenha coragem de implementar uma pena dessa forma. Tem países que implementam? Muitos países, inclusive do primeiro mundo.
Você sabe algum? Da Europa, a gente fala em Suécia, a gente fala Estados Unidos, a gente fala em Alemanha, França, a gente tem muitos países de primeiro mundo. E é uma coisa reversível, por exemplo? Sim, é a dosagem hormonal. Você vai controlando. Sim. Também não significa que com essa dosagem hormonal aquele agressor não tenha o ímpeto criminoso. Aí outras modalidades de crimes sexuais aquele criminoso pode praticar. Mas uma pena já ali colocada já inibe que com o próprio genital aquele criminoso pratique crime sexual. E prisão perpétua? Quando a gente fala em prisão perpétua ou pena de morte, aqui no Brasil, por ser um país signatário de tratados internacionais de direitos humanos, tanto no âmbito da Convenção Norte-Americana, Convenção Americana de Direitos Humanos, como a Convenção Internacional, não existe um retrocesso nos direitos humanos. A gente já não tem a pena de morte, nós já não temos a prisão perpétua. Então, é uma esfera que realmente não tem como efetivar no Brasil. Quando a gente vê algumas discussões, eu sou favorável, eu não sou, vai ficar no âmbito da teoria, porque no Brasil é impossível implementarmos pena de morte ou prisão perpétua, porque assim diz as convenções internacionais de direitos humanos. Uma vez signatário, não se há um retrocesso daquilo que faz parte. Mas poderia ampliar, por exemplo, a pena máxima, né? Que hoje, 40 anos. Poderia ampliar. Poderia jogar para 200? Poderia. Não. Não sei. A comutação da pena, né? Não porque... Pena máxima de cumprimento de pena. Hoje, 40 anos. Porque daí equivaleria a uma prisão perpétua. A partir do momento em que o Brasil é signatário desses tratados internacionais, não há possibilidade jurídica nenhuma de retrocesso em direitos humanos na relação de aplicação da pena perpétua ou a pena de morte. Qual é a sensação, né? Assim, você pega, vai, investiga, vai atrás de um criminoso, consegue prender, ele vai preso, em 10 anos está na rua de novo. É uma frustração. É uma gigante. frustração e é uma insegurança para a vítima, é uma insegurança para a família da vítima, é uma insegurança para a própria sociedade, em que o criminoso ele está ali pronto para a prática do seu crime. Eu não vou entrar na esfera de ressocialização, porque para mim, para quem pratica o crime tem que pagar a sua pena, a gente deixa aí para os sociólogos, para os psicólogos, etc., para os ressocializadores. A minha visão é mais pragmática. Quem praticou o crime tem que pagar o crime proporcionalmente àquele crime cometido. Eu acho alguns crimes eles são desproporcionais, penas extremamente brandas, benéficas, até que incentivam os criminosos. A senhora falou de ressocialização, tem uma corrente falando em justiça restaurativa, né? Eu não sou adepta a nada disso. De colocar o agressor e a vítima frente a frente para estabelecer um diálogo. Isso a gente deixa para as pessoas responsáveis nas suas pertinentes áreas. Assim como eu não me aventuro em áreas da sociologia, da psicologia, é engraçado quando a gente vê diversos zoólogos se aventurando na segurança pública, querendo opinar e palpitar o que a polícia faz ou deixa de fazer. Eu acho que cada um na sua área, no seu estudo, no seu conhecimento técnico, balizando assim as suas opiniões, né? Agora, eu já não entro e não me aventuro nessas esferas, até porque eu olho o criminoso como criminoso e o criminoso assim ele tem que ser punido. E a questão da legalização das drogas? Sou completamente contra. Porque tem gente que fala, não, se fosse legalizado, a criminalidade diminuiria. É um argumento realmente, talvez, de usuário, talvez daquelas pessoas que queiram a baderna. A gente sabe que trabalha com segurança pública, que as drogas são a porta de entrada, são a semente, a semente, né, o que prolifera todo o mal de uma criminalidade. Onde ali, quando a gente vê um tráfico de drogas, a gente vê as pessoas subjugadas a esses crimes, os homicídios que aumentam, as execuções, os tribunais do crime, as pessoas que ficam em tribunais paralelos e em situações de estados paralelos. A porta de entrada para todo o mal é a droga ilícita. Você também teve uma polêmica recentemente, você se manifestou contra a presença de transexuais em jogos femininos. Isso tem causado, né, um reboliço, porque você fala isso, parece que, né, se a pessoa mais
mais preconceituosa do mundo. Qual é a tua opinião? A minha opinião é que eu sou completamente contra uma mulher transexual participar em esporte, competir com uma mulher biologicamente. Eu, como atleta, eu competi. Eu competi taekwondo. Nunca eu iria participar como uma atleta transexual com um biotipo, com a musculatura, com toda a ossatura formada como homem. A gente sabe que existe uma incompatibilidade completa de formação biológica, genética entre um homem e uma mulher. Genética não, mas fisiológica entre o homem e uma mulher. É um retrocesso em tudo aquilo que nós, mulheres, lutamos por anos. Quando houve uma separação em esportes olímpicos e esportes em categorias de gênero, não foi justamente porque existe uma inferioridade muscular, de execução, performática, da estrutura biológica mulher com a estrutura biológica homem. E quando a gente fala na possibilidade de transgêneros mulheres em esportes competitivos em alta competitividade, a gente já coloca e relega nós mulheres a competirmos pelo segundo lugar. O exemplo foi aquela nadadora transgênero mulher, que quando o homem era um atleta medíocre, não chegava nem nas primeiras 500 colocações. No primeiro ano, através de medicação, já transgênero mulher bateu todos os recordes. E outra coisa, os índices ali, a nossa Ana Paula, eterna campeã, ela fala muito bem que os índices de dosagem hormonal da testosterona e etc. ainda é muito menor do que a mulher produz de forma natural, quando reduz a testosterona do homem. É um absurdo. A gente vê que significa um retrocesso em tudo aquilo que as mulheres lutaram para ocupar os seus espaços. E quando tentaram me cancelar num jornal de esquerda, num site de esquerda, os próprios leitores falaram, dessa vez a bola está errada. Eu não estava agindo com preconceito, muito pelo contrário. Eu estava defendendo os direitos adquiridos. Se existe exclusão, existe preconceito, existem minorias, que solucionemos estas minorias. Mas não de forma esfarrapada, atropelada, atropelando nossos direitos já conquistados. Então não vamos tapar um sol cobrindo com uma peneira e deixando outra situação completamente descoberta e retroceder no que a gente fala, o que é mulher. Pois é, a senhora falou que foi cancelada por um jornal? Um jornaleco de esquerda. E nas redes sociais a senhora já sofreu algum tipo de cancelamento pelas suas opiniões, pelas suas Engraçado posições? que não. Não, eu fui vítima de stalking. Antes da promulgação da lei de stalking pelo Bolsonaro, o Bolsonaro promulgou a lei que tipifica a perseguição e a violência psicológica, que foi em 2021. Até então não tínhamos um tipo penal para o crime de perseguição, o famoso stalking. Então ali foi tipificado como uma ameaça. Não tinha notícia do que estava acontecendo. Quando percebi milhares de mensagens no meu Facebook, em contexto realmente de práticas de crimes hediondos, como vou te matar, degolar, estuprar e etc., imediatamente me dirigi aos meus pares da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Foi identificado de uma forma muito rápida, porque diferentemente do que as pessoas imaginam, quando você pratica crime através de meios digitais, você deixa um rastro. Então o seu rastro é muito mais fácil para ser localizado. Então, criminoso que você pratica crime através das redes sociais, saiba que você vai ser localizado e punido. Só que a gente tem leis fracas, leis brandas. E, infelizmente, a pena ela não dá ensejo ao encarceramento. Ele foi ouvido, saiu pela porta da frente. Nenhuma pena, nenhuma prestação pecuniária? Nada. Prestação de serviço? E quando eu falei do preconceito das mulheres, quando as mulheres são vítimas, eu fiz questão de dar notícia a esse crime, porque eu não sou uma vítima, no caso, o estereótipo de uma vítima que as pessoas olham como vítima. Eu ando armada, eu tenho conhecimento da lei, eu tenho conhecimento de todo o aparato de proteção legal estatal. E quando eu fui e fiz questão de me colocar, as mesmas perguntas que fazem para as vítimas mulheres de crimes sexuais ou de violência doméstica não seria diferente para mim. Fizeram? Afinal, o criminoso ele não pode praticar o crime se não houver uma provocação antes de uma mulher. Mas para mim era diferente. As perguntas eram: delegada, você já prendeu ele? Alguém da família dele? Ou algum conhecido? Eu falei, gente, olha a pergunta que vocês estão fazendo, jornais e de esquerda.
Será que para o criminoso praticar um crime, a delegada é necessário que tenha prendido alguém? Alguém da família dele? É a mesma pergunta quando uma mulher é estuprada, que roupa você estava vestindo? Aí as pessoas tomam um choque, né? Porque fica no inconsciente. Quando uma mulher é vítima, vamos tentar ver a razão desse crime? Tem uma razão. A razão é porque essa delegada prendeu alguém da família do criminoso. Eu nunca vi esse criminoso, respondendo já. Não conheci esse criminoso e nas investigações ele, inclusive, ele nutria uma paixão pela Law and Order, que é o seriado Law and Order. E ela era uma delegada, no caso, que investigava crimes sexuais, né? Na série, ela investiga criminosos sexuais. Então, talvez isso, a raiva dele projetada... Eu não era a única delegada sendo perseguida ali, mas eu fui a única delegada que efetivei a denúncia, escancarei e coloquei de forma pública ali esse criminoso. Você acha que existe uma demonização da polícia por parte de alguns veículos de comunicação, algumas partes da sociedade? A demonização da polícia existe para aqueles que não cumprem a lei. Então, quando eu vejo uma complacência absurda para os criminosos, para que limites sejam ultrapassados... aumentou as mortes por policiais, diminuiu, sempre em destaque... Parece que, né, você está muito inseguro diante de um policial. Exatamente. E essa cultura de deixar o policial como o vilão e o criminoso como um coitadinho da sociedade é essa situação que a gente vê a ausência completa da nossa liberdade. A gente vê a irresponsabilidade de veículos de comunicação que estão cada vez mais perdendo a sua credibilidade, porque a gente tem notícias e sabe, eu achei muito... Vou fazer um parênteses, eu sei que a gente está aqui numa entrevista, mas eu achei bárbaro vocês falarem que vocês não são sustentados por nenhum investimento externo, público, vocês realmente atuam de forma independente. E quem tem um pouquinho mais de esclarecimento sabe que muitos veículos de comunicação são, sim, dependem de governos. Então, é uma situação em que, infelizmente, o que se norteia, o que se conduz ali para uma mentalidade da população, faz com que hoje a gente esteja nessa situação de aprisionamento. Você acompanha a Revista Oeste, doutora Raquel? Acompanho, eu sempre vejo as matérias, principalmente em redes sociais. Ah, que a senhora acompanha muito bem. Sim, que bom. Sim. Obrigada. E eu só queria retomar, bom, a senhora está na equipe de transição, a gente conversou aqui no início, né, da nossa entrevista, a senhora está na equipe de transição do Tarcísio de Freitas. O que a gente pode esperar na área de segurança pública para o Estado de São Paulo? Qual seria, se a senhora fosse secretária de segurança, qual seria a primeira medida que a senhora adotaria no primeiro dia de governo? É uma conjectura que eu não posso falar, até porque seria muito pretensioso falar que eu seria algo dessa forma. Mas assim, como delegada de polícia, como deputada suplente, como população, eu quero a melhor segurança pública para o meu estado. Eu quero uma segurança pública que seja exemplo, não só de valorização dos seus policiais, de estrutura, mas que realmente a gente consiga ter a sensação de segurança. O termômetro do caos da segurança é estarmos nas ruas inseguros. Esse é o termômetro. Então, a gente tem uma série de medidas que a gente pode fazer de imediato, como o contingente da polícia ser reposto de forma profissional e gradativa, não só de forma aleatória existe muita situação em que não é conveniente ou oportuno para o governo abrir concursos. Eu acho que tem que ser encarar com seriedade a necessidade de contratação de policiais. A valorização do policial como policial, no seu trabalho, na sua prestação, da sua doação para a população. Quando a gente vê que o governo está do lado do policial, esse policial e a população vai saber que o criminoso já está numa situação realmente ruim. O governo ele tem que dar esse respaldo para o policial, ele tem que colocar que o policial ele é um agente do Estado. A estrutura da segurança, claro que ela não fala só em polícia investigativa, em polícia judiciária, a polícia militar, um salário adequado também aos policiais militares que estão ali realmente no front off do crime. Uma adequação
ali na valorização. Eu acho que o governo também ele tem que passar uma mensagem para a população do respeito ao policial, não só ao professor, que a gente vê que não existe respeito, não só ao médico, que muitas vezes deixa de ser médico em situações de periferia. Então a gente tem que ter uma educação assim total para o nosso estado. Você acha que nesse governo mudou um pouco a visão que a população tem da polícia em razão do governo Bolsonaro? O governo federal, sim. O governo Bolsonaro, sim. Eu vi muitas pessoas não mais com vergonha de falar amo a polícia ou amo o exército. Eu vejo as pessoas com orgulho, né, de mostrar o seu amor por determinadas áreas que antes poderiam ser taxados ali de pessoas talvez quadradas ou talvez pessoas que sejam arbitrárias, né? Eu vejo que hoje mudou um pouco essa mentalidade, sim. Bom, felizmente o nosso tempo está chegando ao fim aqui do programa. Queria agradecer muito. Obrigada. Eu que agradeço. Raquel. Nossa, nem parece, né? Foi um bate-papo assim. Falamos de vários assuntos densos, né? Mas a gente conseguiu discorrer. Uma honra estar com vocês. Parabéns pelo jornalismo sério, de qualidade, que realmente passa informações de uma forma isenta. Isso que a gente precisa, né? De jornalismo sério e isento. E vocês são exemplo disso. Obrigada. Que bom. Obrigada para você que acompanha, gosta do conteúdo da Revista Oeste. Não esqueça, se você ainda não é assinante, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou se você está acompanhando a gente pelo celular, é só clicar no link ou entrar revistaoeste.com/cine. Lembrando que nós não aceitamos financiamento público, não aceitamos dinheiro de partidos políticos, de empresas públicas, por isso a sua assinatura financia o nosso projeto, é muito importante para que a gente continue a exercer um jornalismo independente. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste, no YouTube. E, Branca, vou pedir mais uma vez para você reforçar aqui o nosso recado para quem está nos acompanhando. A Oeste está com vagas abertas para jornalistas e estagiários. Então, se você quer trabalhar com a gente, mande seu currículo pelo nosso site. É só entrar no Trabalhe Conosco. Maravilha, a gente está aguardando vocês. Muito obrigada pela companhia. A gente espera vocês na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, no canal da Revista Oeste. Obrigada.